César Gressiani, pastor da Quadrangular Morumbi. Estou passando aqui para convidar você a participar conosco deste culto. Com toda certeza, Deus tem uma palavra para a tua vida. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, acione o sininho e você vai receber as nossas notificações. Fica com Deus, um beijo no teu coração, Deus abençoe. Livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 8, diz assim a palavra de Deus: Levantou-se, pois, comeu, bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele, e ele disse: O que fazes aí, Elias? E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só fiquei eu, e buscam a minha vida para me tirarem. E Deus lhe disse: Sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande vento forte que fendia os montes e que quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E também depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa, e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia: O que fazes aí, Elias? Fecha os seus olhos, curve a tua cabeça, e se você puder colocar a mão no teu coração, faça isso. Espírito de Deus, obrigado pela tua presença neste lugar. Obrigado, Deus, porque mesmo que alguns não sintam, nós temos a certeza, porque é isso que nós precisamos, o Senhor está aqui. A tua presença ela é real neste lugar, e não tenho dúvida, Pai, que o Senhor tem se movido, o Senhor tem, ó Deus, falado desde a entrada, a abertura deste culto. O Senhor tem falado dos nossos corações, e agora não é diferente, ó Pai. Pai, nós abrimos o nosso coração para ouvir a tua voz, porque nós queremos sair daqui fortalecidos pelo teu propósito, pela tua vontade, em nome de Jesus. Mais uma vez eu te peço, em nome de Jesus, usa a minha vida. Humildemente eu peço a Deus e reconheço a minha dependência ao Senhor, porque sem Ti eu nada sou, sem a Tua presença, sem a Tua graça, sem a Tua misericórdia, eu nem de pé estaria, Deus. Mas eu sei que se isso o Senhor permitiu, é porque o Senhor tem algo a falar com a Tua igreja nessa noite. Aqueles que estão aqui no presencial, mas também aqueles que estão nos seus lares, possam receber dessa palavra, ó Deus, como aquela boa semente que é lançada numa terra fértil, e que ela produz os frutos a quais são designados. Pai, eu apresento a minha vida nas tuas mãos, como uma oferta viva e agradável ao Senhor. Eu me apresento e peço mais uma vez, humildemente, usa a minha vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, prestem muita atenção. Vocês sabem como eu gosto de pregar, e para eu falar desse texto, eu gosto de falar um pouco do contexto dessa história. E é interessante a gente compreender qual era o momento que estava acontecendo essa história que nós acabamos de ler. A Bíblia vai falar sobre um profeta que é levantado no meio de um tempo difícil. Mas esse profeta tem um porquê dele ser levantado nesse tempo. Se nós observarmos a palavra de Deus, a Bíblia vai dizer que Israel está nas mãos de um governo muito injusto. Por aproximadamente 22 anos, a Bíblia vai dizer que o rei Acabe tem o domínio de Israel em suas mãos. E o rei Acabe, para quem não conhece, foi um homem que perdeu os seus princípios, desmontou os altares do Senhor, que adorava o Senhor, e levantou alguns altares por causa da influência da sua mulher, uma cirofenícia que foi encontrada por desobediência ao Senhor, e rei Acabe faz uma aliança, casa-se com essa mulher chamada Jezabel, e a Bíblia vai dizer que então, a partir desse momento, o governo que estava nas mãos de Israel, através da vida deste homem, começa a ser corrompido pelas coisas que estavam acontecendo. Nós começamos a analisar a palavra de Deus, e nunca se houve um tempo tão difícil como esse tempo que o povo de Israel estava vivendo. Estava literalmente, além de estar passando por um momento financeiro, um momento literalmente ruim financeiramente, existia-se algo pior que estava acontecendo naquele tempo. E o que é, pastor?
a fé daqueles homens estava abalada. A vida espiritual daqueles homens estavam totalmente. A nação de Israel tinha perdido a sua estrutura espiritual. E guarde uma coisa no teu coração: a nossa vida ela é formada de muitos pilares. A nossa vida é formada de pilares emocionais, pilares financeiros, de pilares que você possa aí trazer à sua memória agora. Todos eles são pilares extremamente importantes na nossa vida. Mas se esses pilares não estiverem firmados sobre a rocha chamada Jesus Cristo, todas as áreas da sua vida começam a sentir um abalo. Por quê? Porque a vida espiritual da vida de um homem, da vida de uma mulher, é a área mais importante que nós temos na nossa caminhada. A vida espiritual é algo que nós precisamos entender. E é por isso que existe, Alex, investida de Satanás. Porque se ele abalar a sua fé, se ele mexer na tua vida espiritual, e eu não estou falando da sua religiosidade, estou falando da tua vida com Deus, da tua intimidade. Porque o homem ele pode perder tudo, se ele não perder a fé, ele reconquista todas as coisas. E Israel está vivendo justamente o oposto disso. Israel está com a sua vida espiritual abalada. E é nesse tempo que a Bíblia vai levantar um homem chamado Elias. Escute algo e guarde no teu coração. Tempos de crise acontecem para que Deus levante pessoas com propósito, para que o nome dele seja exaltado e glorificado no meio disso. Eu vou dizer de novo. Esse momento que nós estamos vivendo é um momento propício para que a glória de Deus se manifeste na nossa vida. Nós precisamos entender quem nós somos no meio do reino. E quando nós entendemos isso, nós temos a intenção de fazer com que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Pastor, não estou entendendo. Essa crise apareceu, dificuldade apareceu para um propósito. O quê? Deus manifestar a glória dele na sua vida e através da sua vida, em nome de Jesus. O tempo é difícil. E a Bíblia vai dizer que os profetas, que eram os homens que proclamavam, que declaravam contra o pecado, estão corrompidos. Olhe para cá e preste atenção. Jezabel chama os profetas. Jezabel traz todos os profetas para perto dela e diz o seguinte: se vocês não profetizarem o que nós queremos, nós vamos matar vocês. Olha que incrível. A Bíblia vai dizer que os profetas, por medo de morrer, eles começam a omitir a verdade. E eles falavam apenas aquilo que Jezabel e Acabe queriam ouvir. Infelizmente, irmãos, nós estamos hoje vivendo um tempo em que o pecado, e é isso que eu falo para você, o confronto do pecado, o confronto do erro com o amor na palavra de Deus, ainda precisa existir, ainda precisa ser uma realidade na nossa vida. Porque não dá para aceitar o erro e nós continuarmos convivendo com situações. Entendemos que existe o amor, mas o amor supera todas as coisas, inclusive o confronto, porque nós precisamos ter a mudança da transformação no nosso dia. E o que estava acontecendo naquele dia, irmãos, era justamente o contrário. Ninguém mais falava a verdade. Os profetas se calaram. As pessoas que ouviam somente aquilo que elas queriam ouvir, e isso massageava o ego. E quando massageia o ego, não acontece transformação. Era um tempo difícil. E justamente nesse tempo difícil, um cenário absurdo, Deus levanta um homem chamado por Elias. A Bíblia vai dizer que Elias se posiciona, cheio da ousadia. Elias chega diante do rei Acabe. Você sabe a história, mas eu preciso contar ela novamente. Elias chega diante do rei Acabe, pastor Everson, e a Bíblia vai dizer que Elias bota o dedo perto do nariz daquele homem, daquele rei, e diz: olha, a partir de hoje não chove mais em Israel. Queridos, a palavra de Deus foi sustentada por a boca daquele profeta. Deus não tinha mandado, mas Deus sustenta. Mas tem um porém. Qual, pastor? Elias esqueceu que ele também estava em Israel. E Elias esqueceu que ele profetizando em Israel, a consequência também viria sobre a vida dele. E aqui me abre um gancho para a gente entrar num assunto muito interessante. Qual, pastor? A gente precisa entender e levar muito a sério aquilo que nós falamos para o Senhor. Outra coisa que nós precisamos entender: a palavra da nossa boca tem? A palavra da nossa boca tem? Quantas pessoas que não precisam nem da boca do diabo, elas mesmas são usadas dentro da tua casa para profetizar contra os seus filhos, para profetizar contra o casamento, para profetizar contra a vida financeira. Aí o diabo precisa de uma palavra liberada na tua boca, para ele pegar aquilo que Deus liberou também, dizendo: o que há concordância na terra, também há concordância no céu. Deixa eu dizer uma coisa para você: tem muita gente que está aqui, e ao invés de abençoar a tua casa, usa a sua boca, sabe para quê? Para amaldiçoar. Elias usou a palavra, e a palavra volta
a favor de Elias, porque aconteceu também seca em Israel, e Elias está em Israel. Só que Deus é misericordioso, e a Bíblia vai dizer que existe um detalhe muito importante. Deus diz para Elias: Elias, entra dentro do ribeiro da caverna, que eu vou te sustentar dentro de uma caverna. Olha para cá. Elias estava na evidência, Elias estava com os holofotes sobre ele. Quando lhe diz aquela palavra, todo mundo queria entender quem era Elias. Só que agora Deus, para tratar com Elias, Deus diz para Elias: você falou, eu estou sustentando, mas existe um processo na tua vida agora, e você precisa entender que ele faz parte da caminhada. Deus pega Elias e diz: Elias, vai para dentro de uma caverna, e entra dentro daquela caverna, que eu vou tratar de você. Preste atenção, irmãos. Se eu chegasse aqui hoje, e eu dissesse assim: olha, eu tenho uma palavra profética para a tua vida, eu profetizo que é o tempo da caverna na tua vida, sabe o que você ia fazer talvez por dentro? Dizendo: pastor, está amarrado isso na minha vida. Sabe por quê? Porque nós entendemos que trabalhar de Deus e vitória de Deus é só quando nós recebemos uma palavra de um eis que te digo, a porta vai se abrir, o milagre vai chegar, e nós esquecemos que caverna e deserto também é processo de Deus na nossa vida. Elias foi para dentro da caverna, era o profeta que tinha se posicionado, e agora Deus, Deus arranca ele do cenário principal e coloca ele dentro de uma caverna, dizendo: Elias, agora sou eu e você. E sabe o que é interessante, queridos? Todos os dias, fala comigo, todos os dias tinha comida para Elias. Todos os dias o corvo passava na padaria 24 horas. Passava dentro do açougue e comprava 1 quilo de picanha para Elias. E todos os dias dentro da caverna, Elias tinha o churrasco. Tinha água fresquinha que passava no ribeiro do Querite, e tinha churrasco todo dia. Por 1 ano, Elias fica dentro da caverna. Mas por 1 ano, Deus sustenta Elias dentro da caverna. Deixa eu liberar uma palavra profética na tua vida, porque talvez seja essa fase que você está vivendo. Independente de qual seja, receba essa palavra. Deus sempre sustenta através da sua palavra. Para onde Deus te levar, Deus sempre vai te sustentar. O tempo passa, Elias está já acomodado, e Deus precisa mudar a fase de Elias. Lembre-se, Elias sai do holofote de Israel, e agora Elias está por 1 ano dentro de uma caverna. Os corvos levavam alimento para Elias. Os corvos não mexiam no alimento de Elias, porque aquilo que é teu, e o diabo não toca. Posso dar uma glória a Deus por isso, em nome de Jesus? Não fica preocupado, irmãos, o que vai acontecer. Aquilo que é teu, e Deus já prometeu, é sobre a tua vida que vai acontecer, em nome de Jesus. Só que agora o tempo vai passando, e Deus precisa mudar a fase de Elias. E não tão difícil como a primeira, mas com o cuidado do Senhor. Deus dá uma palavra para Elias dizendo: Elias, o ribeiro está secando. Só que agora eu vou levantar uma viúva na cidade de Sarepta, e essa mulher vai cuidar de você. Essa mulher vai dar alimento para você, Elias. E eu imagino Elias saindo de dentro da caverna. Preste atenção. Ele entendeu que por 1 ano, aproximadamente, Deus mandava alimento todos os dias para ele. Qual era o pensamento? Conjecturo eu, sem fugir do contexto, que talvez Elias imaginou: meu Deus, eu vou para casa de uma viúva, deve ser uma tiazona rica, né? Vai ter um banquete, vai ter aquele pão feito em casa todo dia, vai ter aquele cafezinho fresco todo dia. Sabe aquele pão aquele pão quentinho que sai do forno, passar aquela manteiguinha aviação todo dia. Vai ter fruta, vai ter comida, vai ter almoço, vai ter macarronada com bolonhesa. Meu Deus! E eu acredito que Elias talvez estava pensando o seguinte: quando eu chegar na cidade de Sarepta, vai ter uma faixa bem grande na entrada da cidade dizendo: seja bem-vindo, profeta Elias. Só que o nome dessa cidade, chamada Sarepta, representa lugar de refinar ouro, lugar quente. E você sabe que Deus tira Elias da caverna e leva para um lugar quente, lugar de refinar ouro, porque para a gente ser parecido com Cristo, nós precisamos, como ouro, arrancar as impurezas de nós. Aí a gente não entende porque Deus nos leva para alguns lugares. Aí a gente não entende porque Deus fecha umas portinhas na nossa vida.
Aí a gente não entende, porque nós recebemos uns não de Deus. É Deus arrancando as impurezas, porque é assim que acontece com o ouro. Quanto mais quente, mais as impurezas vão saindo. E aí você não entende que Deus te coloca numa fornalha que não é para te matar. Ele te coloca numa fornalha para literalmente purificar a tua vida, para que você possa refletir a glória dele na sua vida. Oh! Só que Elias chega lá e ele vê a viúva. E ele reconhece a viúva por causa dos trajes. Porque a viúva andava com uma vestimenta que todo mundo sabia que ela era viúva. Só que o cenário não é o cenário que Elias imaginou. O cenário que Elias imaginou, talvez a sua mente dizendo: olha, vai ser mais tranquilo. Se dentro da caverna onde tinha corvo que trazia pão e carne, na casa da viúva vai ter, pelo amor de Deus, vai ser muito melhor o banquete. Só que o processo foi inverso. Quando Elias chega, Elias avista a viúva, ele dá uma palavra para ela dizendo: ei, me dá um copo d'água. Rapidamente, prontamente, aquela mulher, ainda sem expressar o seu sentimento, ela vai até a sua casa para buscar um copo d'água. E quando Elias está indo, Elias diz: olha, ao invés de um copo d'água, me traz também um pedaço de bolo. Só que você sabe a história. Qual é, pastor? Essa mulher estava preparando, pegando os gravetos para fazer a última refeição na sua casa, esperando também, após a refeição, a morte chegar, porque não tinha mais nada. E aí Elias dá um brado: ei, irmã, deve ser uma irmãzinha do coque, né? Irmã do coque, traz também um pedaço de pão ou de bolo. Em algumas traduções, pão, bolo, mas é tudo a mesma coisa. Aí ela volta, irmãos, olha para cá. Márcio, aqui eu acho lindo esse contexto, porque aí ela volta, e ela volta com um sentimento rasgado diante do profeta. Ela vem com o coração aberto, João Augusto, diante do profeta, e ela se joga diante do profeta. Ela diz assim: ó, deixa eu contar um pouco da minha história para você. Eu estou aqui apanhando graveto. Eu estou aqui pegando o graveto, porque na minha casa só tem um pouquinho de azeite. E só tem um pouquinho de farinha dentro da panela. Eu vou fazer o último pedaço de pão, de bolo. Eu vou comer, eu e meu filho, e nós vamos esperar a morte. Ela rasga o coração diante do profeta. E eu não preciso ser profeta para dizer que tem pessoas aqui em momento de dificuldade, tem a boca desse tamanho, abre a boca para todo mundo, fica falando para todo mundo, e na verdade, para aquele que é para falar, não fala. Conta a história da vida dela. Parece que é um livro de uma revista que é colocado no consultório médico, que todo mundo chega e folheia, fica folheando a história da vida dela. E nossa vida não é assim. Aprenda a entender situações da tua vida que precisam ser resolvidas dentro da tua casa. Tem pessoas que não precisam saber o que está acontecendo com você, com a tua família, porque muitas vezes nós recebemos palavras, influências de pessoas que não têm experiência para literalmente falar aquilo que nós precisamos. E aí nós vamos encontrar amigos nessa caminhada que vai falar aquilo que nós queremos e não aquilo que nós precisamos. Eu sinto Deus nessa palavra, irmãos. Eu sinto Deus nessa palavra. Milagres acontecem com porta fechada. Quando as coisas acontecerem, irmãos, todo mundo vai ver. Mas enquanto não aconteceu, fecha a porta da tua casa. Fala para o profeta: é você e Deus que muda a situação da tua vida. Ela diz: vem aqui, profeta, o que você eu vou falar. Ela não foi falar para a vizinha que estava varrendo a rua, que acorda de madrugada. Irmãos, tem uns irmãos que acordam de madrugada, irmão, para varrer a rua. Antes de eu mudar para o apartamento, ô, irmão, eu acordava de manhã para ir para o monte, 5 horas da manhã. A mulher estava varrendo a rua. Eu falava: sangue de Jesus tem poder. Hein, Aline? Acordar 5 horas da manhã nesse frio para... Ela não foi contar a vida dela para essa mulher. Ela não foi contar a vida dela para o vizinho do lado de lá. Ela chegou diante do profeta e disse: profeta, a minha vida está arrebentada. Porque quando você fala diante do Senhor, quando você fala para alguém que é homem de Deus na tua vida, mulher de Deus na tua vida, sempre vem uma resposta, mesmo que seja de confronto, sempre vem uma palavra de confronto para a transformação da nossa vida. Agora olha o profeta. Quando ela diz: olha, eu não tenho nada, não tenho comida, eu só tenho um pouquinho disso. Ao invés do profeta falar assim: puxa vida, a sua situação está feia mesmo, tia. Está feio o negócio, hein?
Olha a ousadia do profeta. E é aqui que eu quero que você entenda. Eu já começo a caminhar para o desfecho da mensagem. O profeta diz para ela, mesmo sabendo que era o último pedaço de bolo de pão. Jesse, a Bíblia vai dizer que o profeta diz, mesmo assim, faça o primeiro pedaço e dê para mim. Vamos lá. Realidade, o filho dela. Ei, realidade era o filho dela. Fé era entregar para o profeta. O que você fazia? Estou falando da realidade, olha para cá. Realidade, era o filho dela, ia comer, literalmente ia matar a fome dele naquele momento, mas ia morrer depois. É a realidade. O que você faz? Sustenta a realidade e vive numa realidade, ou dá um passo de fé e acredita numa palavra profética que sai do altar para a tua vida? Porque tem muitas pessoas que elas ouvem, elas sentam, elas ouvem a palavra de Deus, mas quando elas saem para fora, elas deixam a realidade tomar conta para ela, e não a palavra profética que foi liberada no seu coração. Tem muitas pessoas que sustentam o momento e vivem da realidade. É importante você entender a realidade, mas o justo não vive pela realidade, o justo vive pela fé, e pela fé que nós vamos continuar caminhando a nossa vida. Faz primeiro para mim, disse ele. Faz primeiro para mim. Porque se você fizer, não vai. Aqui eu entendi outro trabalhar de Deus. Porque Elias também estava envolvido nesse processo. Se essa mulher diz assim, eu não vou te dar, eu vou fazer para mim e para o meu filho, você que se vire, fica tranquilo. O que ia acontecer com ela? A realidade ia dominar. Porque como Deus tinha sustentado Elias, Deus disse, Elias, eu vou te sustentar. Elias, sou eu que vou te sustentar. E aqui eu entendia que era a mulher que ia trazer a provisão para a vida de Elias. E eu entendi o contrário, que na verdade era Elias o instrumento para trazer a provisão na vida da mulher. Porque se ela diz, eu não vou te dar, Deus levantava outro, Deus levantava outra pessoa, outra família, mas o Elias continuaria o trajeto deles. Então deixa eu dizer uma coisa para você, quando Deus pede algo para você, Ele não quer para Ele, porque tudo é dele. Quando Deus pede algo para você, Ele quer te abençoar, para devolver para você receber aquilo que você entregou, muito maior do que veio nas mãos dele. O profeta disse, faz para mim, porque não vai. É diferente de sobrar, irmãos. É diferente de sobrar. Segundo Reis capítulo 4 também vai falar de uma história de uma viúva. E essa viúva chega diante do profeta Eliseu, sucessor de Elias, e diz, olha, o meu marido morreu. E ele deixou uma dívida. Tem conta para pagar, tem boleto da Casa Bahia. O carnezinho do carro, parece uma Bíblia, está lá. Falei, está aqui, tem que pagar. Só que meu marido morreu e os credores vão vir pegar os meus filhos como parte do pagamento, como pagamento dessa dívida que ele deixou. Aí o profeta Eliseu para outra viúva diz o seguinte, o que você tem na tua casa? Também um pouquinho de azeite. Vai lá, pega vasilha emprestada com os vizinhos, pega muito, não poucas. Você entra na tua casa, fecha a porta. Eu vou dizer de novo até você dar um glória a Deus, entender que tem coisa que é você e sua família. Para de ser tagarela e abrir tua boca para todo mundo. Fecha a porta, porque os maiores milagres não acontecem fora da tua casa. Os maiores milagres acontecem dentro da tua casa. É dentro da tua casa que Deus quer se manifestar. Fecha a porta e derrama o azeite nas vasilhas. Quando acabou as vasilhas, parou o azeite. Aí ela vai até o profeta. Se ela levou um problema para o profeta, ela precisa também contar o testemunho. Tem gente que é assim, pastor, ora por nós. Minha vida está arrebentada, o irmão está deitando e rolando depois. Na aventura, nunca vem falar assim, pastor, obrigado pela oração, viu? Estou magoado. Estou nada. Só que aí tem uma palavra do profeta Eliseu. Vende tudo e você vai viver com o resto que sobrar. Elias não disse que ia sobrar. Elias está dizendo, não vai. Se imagina a cena.
Todos os dias aquela mulher, Elias, ficou 2 anos e meio dentro da casa dessa viúva. 2 anos e meio tinha farinha na panela. Era pouco, mas não faltava. Tinha azeite na botija. Tinha pouco, mas não faltava. Era todo dia Deus multiplicava o necessário. Era todos os dias Deus multiplicava o necessário. E aí eu fui entender porque Jesus ensinou na oração do Pai Nosso, dizendo: Pai Nosso que estás no céu. E aí ele vai dizer: o pão nosso de cada dia. Aí eu entendi que o cuidado de Deus na minha vida é todos os dias. Amanhã tem, depois da manhã tem, depois da manhã também tem, depois do outro dia também tem. Sabe o que nós precisamos entender? Achamos que milagre é só quando uma porta abre, só quando o milagre extraordinário acontece. Não, só de você estar de pé e todo dia você abrir os seus olhos, poder ficar de pé, dar glória a Deus, já é o motivo. Por quê? Porque o pão nosso de cada dia, todo dia tem sustento de Deus na nossa vida. E eu sou boca de Deus para dizer: não vai faltar sobre a tua casa os recursos que... Oh, eu sinto Deus nessa palavra, irmão. Irmão, você consegue imaginar a cena? Acabava um dia e a mulher ia na botija, ia na panela, e havia o mesmo pouquinho que desde o primeiro dia que ela entregou tinha. E ela fazia no outro dia, tinha de novo. Era que nem o pão na mão de Tomé, quando estava multiplicando. Você lembra quando Jesus disse: multiplica os pães, entrega aqui os 5 pães, 2 peixinhos? Eu imagino Jesus pegando os 5 pães e quebrando. Não dá nem uma conta inteira, né? Talvez o de Tomé, o pedaço de Tomé ficou menor ainda. Eu imagino Tomé segurando um pedaço de pão na mão, dizendo: multidão, não vai dar. Aí Tomé quebrava, entregava, multiplicava. Tomé quebrava, entregava, multiplicava. Tomé quebrava, multiplicava. É só para entender. E quantos Tomé tem aqui? E Deus está falando com um monte de Tomé nesse lugar. Fica tranquilo, porque aquilo que eu prometi, eu garanto na tua vida. Se Ele disse não vai faltar, aquieta o teu coração. Vai ter pão nosso de cada dia, todo dia sobre a tua vida. Só que entenda uma coisa, irmãos: casa de profeta, casa que tem milagre, também passa por dificuldade. E aqui nós entendemos outra coisa. A Bíblia é linda, irmãos. A palavra de Deus é linda. E olha que eu já li um monte de vezes esse texto. Esse texto, irmãos, a gente prega de trás para frente, de frente para trás. Mas o Espírito Santo me tratou algo aqui muito forte. A Bíblia vai dizer que quando Elias está nessa casa, Ronaldo, parabéns, hein? Rodou de pneu murcho, irmão. Bom de ano, mas ruim de lataria. Vamos sua vida. O Robert aproveitou, né? Amigo essas coisas, né, cara? Olha os traíra, olha outro aqui. Irmão, tem uns traíra aqui ao nosso lado, né? Mas é assim mesmo, Ronaldo, fica tranquilo. E eu demorei para entender esse contexto, irmãos. O porquê muitas vezes Deus permite, até Deus permite mexer algumas coisas importantes na nossa vida, para a gente acordar. Como assim, pastor? Nessa casa tinha profeta, tinha a palavra do Senhor, tinha milagre do Senhor. Mas a Bíblia vai dizer que o filho dessa viúva morre. E aí a viúva chega desesperada por profeta e diz assim: o que eu fiz? Será que é Deus querendo jogar na minha cara o meu passado? Será que é Deus querendo me humilhar nessa situação? Olha o que o profeta faz. O profeta não fala nada. O profeta cata o menino, carrega no braço, a Bíblia diz, como se fosse seu filho. E ele sobe até o quarto, onde essa mulher tinha preparado um quarto para o profeta. E a Bíblia vai dizer que ele deita o menino. E ele deita sobre o menino por 3 vezes. A Bíblia vai dizer que o Senhor restaura, traz a vida novamente para aquela criança. A alma daquele menino volta, o espírito fortalece novamente. E aquele menino agora é entregue nas mãos daquela viúva vivo. Ela entregou para o profeta morto. E o profeta devolve o menino. Esse é o poder de Deus na tua vida. Aquilo que talvez você entregue morto hoje, Deus tem poder, se você crer, de devolver vivo para a tua vida, em nome de Jesus. Aquele profeta agora devolve a criança viva. E existe uma palavra, não dá tempo da gente ler, no capítulo 18, versículo 24, a Bíblia vai dizer que aí a mulher se refere a Elias dizendo: agora eu sei que tu és um homem de Deus. Irmãos, olha para cá. 2 anos e meio. Só para a gente gravar. Não é só para a gente gravar. Fala assim, 2 anos e meio.
Fala alto, fala 2 anos e meio. Todo dia, irmãos, tinha farinha na panela e azeite na botija e não acabava. Só que ela não, ainda assim, irmãos, e aqui eu entendi o que é a igreja no dia de hoje. Aqui eu entendi claramente o que representa a igreja no dia de hoje. Não consegue enxergar as pequenas coisas. Se tornamos religiosos e acostumamos com a rotina de cultos de igreja, e não somos gratos pelo dia que amanhece, pela manhã, que nós temos a oportunidade de levantar e dizer: glória a Deus, tenho uma casa, talvez não é a que eu queria, mas eu tenho um teto, eu tenho uma família, eu tenho um lar. E aí o que acontece? Aqui eu entendi algo muito forte, irmãos. A Bíblia vai dizer que só quando ela viu o filho dela ressuscitado que ela disse: agora eu sei. E aí eu entendo porque Deus muitas vezes tem que mexer em algumas feridas que dói demais na nossa vida. Que aí é onde Deus tem que tocar. Irmãos, é Deus tocando. E é isso que eu acho lindo, Bruno. Deus toca, mas Ele devolve. Porque Deus estava despertando, não punindo. Porque Deus não é um Deus que pune, Deus é um Deus que ama. Porque essa mentalidade nós precisamos, nós sofremos consequência dos nossos erros, mas Deus não é um Deus de castigo, um Deus carrasco. Só que quando Deus mexe, permite algumas coisas na nossa vida, é um despertar para nós entendermos que só o Senhor é Deus na nossa vida. Talvez hoje você esteja perdendo algo muito importante. Deus está dizendo: só estou te trazendo de perto, estou com saudade do teu choro, da tua lágrima, da tua presença junto comigo. Deus está restaurando primeiro altares internos em nome. Sabe o que eu preciso entender? Eu não preciso passar por isso. Porque se eu entender que a cada dia, cada manhã, cada oportunidade, eu preciso render louvores e graça, eu preciso estar voltado ao Senhor, e eu não preciso de coisas grandes para entender que Deus é Deus. Porque se Deus quiser, aquela canção a gente diz, Ele faz, se Ele não quiser Ele faz, mas Ele é Deus. Para de basear a sua vida em coisas que você pode palpar, coisas que você pode pegar. Porque se você não tiver o que você pegar, o que você palpar, você vai desistir. E aí Deus, existe aquela frase que eu ouvi, eu nunca mais esqueci essa frase: Deus prefere nos ferir do que nos perder. Aí Deus vai lá e toca na ferida. Israel era assim, irmãos. A nação de Israel é a menina dos olhos de Deus. Quer entender uma coisa sobre a volta de Cristo? Olha para Israel. O reflexo de Israel é a volta de Jesus. É Israel que diz, o relógio do Senhor, da volta do Senhor, chama-se Israel. E nós não entendemos muitas vezes. Essa mulher precisou perder o filho para ela entender quem era Deus, quem era um profeta de Deus. Porque Elias aqui está representando a própria presença de Deus. Aí Deus disse para Elias: Elias, a segunda fase vai mudar. Elias estava no anonimato dentro da caverna. Agora Elias está dentro da casa de uma viúva, numa cidade muito quente. Elias estava sendo purificado. Elias precisa passar pelo segundo processo. E agora só tem 2 pessoas olhando para Elias: a viúva e o filho da viúva. Aí Deus diz para Elias: Elias, agora é a hora de você ir para a terceira fase. Você já passou de ano, Elias. Vamos lá, vamos para a terceira fase. Elias, procura o rei Acabe e resolve o que você tem aí. Fala comigo assim: problemas precisam ser resolvidos. Elias, você tem um problema, e agora você está preparado para resolver esse problema. Elias vai até a presença do rei Acabe. Elias sai da casa da viúva, porque já faziam aproximadamente 2 anos e meio que Elias estava lá. 1 ano dentro da caverna, 2 anos e meio na casa da viúva, sendo sustentada no fio. Não sobrava, mas não faltava. Era o cuidado de Deus, era a dependência de Deus. É por isso que Deus também permite situações, para nós entendermos que é tudo dele. A dependência tem que ser nele. Às vezes Deus desconstrói algumas coisas que nós construímos, para que a gente entenda que deve ser construído sobre Ele. Ele cuida, Ele faz, Ele é tudo que nós precisamos. Elias sai, Elias acaba encontrando
Adonias, Obadias, o melhor, desculpe, que era um moço, que era um funcionário de Acabe. E quando Elias encontra Obadias, que era um homem temente ao Senhor, ele diz: olha, eu preciso resolver o meu problema com Acabe. Diz para ele que nós vamos nos encontrar no Carmelo. Posta no Orkut. Vai ter uma treta, nós vamos resolver em cima do Carmelo. O Orkut naquela época bombou, irmãos. Era todo mundo compartilhando. Tem gente, os adolescentes falam: o que é Orkut? É de comer, pai? É Yakult? Vou falar de Yakult, irmãos. Eu gosto de Yakult. Não sei por que eu falei isso, mas tudo bem. Posta aí. Liga pro Acabe, manda um SMS, porque não tinha WhatsApp naquela época. E nós vamos resolver esse problema, porque problemas precisam ser. Tem problema aí? Tem situações pendentes aí? Resolve. Em nome de Jesus, resolve. Deus vai te dar graça para você resolver. Mas não fica empurrando isso com a barriga, irmãos. Isso vai te fazer mal. Uma hora isso vai cobrar você. Resolve. A Bíblia vai dizer que Acabe convoca os 400 profetas de Azera, 450 profetas de Baal. E agora Elias, que estava no anonimato, que Elias estava na caverna, ninguém via. Elias que estava dentro da casa viúva, só a viúva e o filho via. Agora Elias volta para o cenário de novo, porque tem tempo certo de Deus tirar você do esconderijo e te colocar no lugar certo. Não acelera o processo, irmão. Deixa Deus primeiro tratar de você no individual, até com poucas pessoas, para depois Deus te colocar no lugar onde Ele vai ser exaltado e glorificado através da sua vida. Respeita o processo. Elias começa 3 anos e meio, a qual ninguém mais lembrava de Elias, ninguém mais falava de Elias, a não ser Acabe, os soldados de Acabe que procuravam Elias, mas Deus escondeu Elias. E é por isso que eu entendo que o Salmo 91, irmão, não é um salmo para a gente ficar com a Bíblia aberta dentro de casa, não, que vai espantar mal olhado, não é isso que acontece, não. É o poder do que significa o Salmo 91, debaixo das suas asas. É como Deus trouxesse Elias para debaixo das asas, dizendo: Elias, eles vão procurar, mas não vão te encontrar. E é assim que Deus faz com você todos os dias. Quando você acorda, Ele te protege. Quando você caminha, Ele te protege. Por quê? Porque o diabo quer te pegar, mas se você está vivo, é porque Deus te livrou todos os dias do ataque de Satanás. Agora Elias volta sai do anonimato. Elias que foi sustentado por corvo, Elias que foi sustentado pela mulher. Agora Elias está no alto do monte. Os holofotes voltam para Elias novamente. E Elias diz para os profetas de Baal: pode chamar, pode clamar. Chame esse Deus que vocês tanto acreditam. Irmãos, quem tem certeza de o Deus que ele serve, não tem medo de desafio na sua vida. Eu vou dizer de novo, porque só 3 pegou essa palavra. Quem conhece o Deus que serve, não tem medo de desafio que aparece na nossa caminhada. Se é Deus que está com você, irmãos, pode bater no peito e sustentar, porque Deus é contigo. Pode então profetizar aí. Os profetas de Baal começam a se mutilar, porque o rito a um profeta Baal, ao Deus Baal, era um rito de mutilação. Eles se machucavam, se cortavam. Eles também faziam orgias em adoração a esse Deus chamado Baal. Eles matavam crianças, sacrificavam crianças na frente desse Deus. E Elias, confiando no Deus que ele serve, dizia: pode chamar ele, vai. O Deus que responder com fogo, esse será o Deus de Israel. Pode gritar. E os caras, irmãos, desde manhã até as 3 horas da tarde, eles gritavam, eles clamavam. E Elias, sabendo quem era o verdadeiro Deus: meu pai, olha o segredo de você conhecer Deus. Elias dizia para eles, zombando deles: fala mais alto, fala mais alto. Aí 3 horas da tarde, Elias diz: agora é a minha vez. Tirou os profetas de lado, talvez todos humilhados pela situação que eles estavam passando. Elias olha para o altar. E o altar está em ruínas. Aí Elias, antes de fazer uma oração, Elias vai primeiro, restaura o altar. Quer a manifestação de Deus? Restaura o altar. Quer a glória de Deus na sua vida? Restaura o altar. Altar derrubado, altar de qualquer jeito, não tem manifestação de Deus. Elias repara o altar.
Israel estava vivendo uma divisão. 10 tribos para o lado sul, 2 tribos para o lado norte, havia uma divisão. O próprio Israel, o próprio povo de Israel começou a brigar entre eles. Elias pega 12 pedras, uma representando cada tribo de Israel. E Elias diz: não tem divisão aqui. Juntou todas elas e disse: o nome será Israel. Elias estava ensinando um princípio, Alexandre, que nada que é dividido subside. Ele estava dizendo: aqui não tem divisão não. Colocou o sacrifício, colocou o bezerro. Irmãos, era só Elias orar. Era só Elias orar. O holocausto estava pronto. A oração era a mesma. Só que ele disse: não, tem mais. O que mais eles estavam precisando naqueles dias era de água. O que eles estavam mais precisando naqueles dias era de... Aí Elias se levanta: traga 4 cântaros de água aqui para mim. Talvez alguém disse: Elias vai fazer uma boa ação hoje, vai fazer um projeto social, vai dar água para todo mundo. Elias diz: não, derrama no altar. 4 cântaros foi derramado, daquilo que eles mais precisavam. Elias teve a ousadia de derramar sobre o altar. Colocaram 4, Elias diz: traz mais 4 por favor. Derrubou sobre o altar. Elias disse: é pouco ainda, traz mais 4. A Bíblia vai dizer que o altar estava todo molhado, porque tinha uma vala em volta do altar. A vala se encheu, o altar estava pingando de água. Aí Elias olha para o alto e diz: Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, eles precisam ver que existe um Deus em Israel. Sabe que a Bíblia diz que o Senhor se manifestou com fogo e o altar foi consumido, inclusive o quê? Deus recebeu a oferta de Elias. Irmãos, quando termina esse momento, eu estou correndo por causa do tempo, porque eu preciso encerrar, eu tenho 10 minutos para encerrar. Quando termina tudo isso, Elias poderia sair daquele lugar arrumando o terno, dizendo: eu sou o cara. Olha só, eu orei, eu sou o cara. Elias se posiciona diante do povo e faz uma pergunta. Esse versículo nunca falou tanto como nos dias de hoje, após não sei quantos milhares e milhares e milhares de anos, fala até hoje. Qual é a palavra que Elias diz para o povo de Israel naquele dia, num tempo de crise, de dificuldade como os dias de hoje? Se decidam, se posicionem, ou vocês servem a Deus, ou vocês servem a Baal. Ele estava dizendo para aquele povo, como o Espírito de Deus fala para muitas pessoas hoje, e eu falo isso na autoridade do Espírito Santo: decidam o que vocês querem, ou vocês servem a Deus, ou vocês servem a Baal. Em cima do muro não dá mais para... Elias termina de pregar esse sermão simples e objetivo. Elias, ao invés de sair com o peito estufado, dizendo: eu orei e desceu fogo dos céus, eu fui tratado dentro da caverna, eu fui tratado dentro da casa da viúva, e agora todo mundo viu que existe um Deus de Israel que manifesta através da minha vida. Elias não fez isso não. Sabe o que Elias fez? Foi orar. Porque difícil não é você ser abençoado, difícil é se você se manter debaixo da bênção que Deus traz sobre a tua vida. Elias começa a orar. E quando Elias começa a orar, meu Deus, isso é muito forte. Ele coloca o joelho no chão, o rosto no chão. A Bíblia diz que a cabeça de Elias estava entre as pernas, com uma posição de um bebê que vai nascer. E Elias diz para o moço: sobe, vê se tem algum sinal de chuva. Você sabe a história? 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Na 7ª vez, aquele menino desce rasgando. Ou talvez nem tanto, porque subir e descer o Carmelo cansava. Talvez ele chegue ali capengando, mas ele chega dizendo: Elias, a única coisa que eu vi foi uma nuvem. Foi uma pequena nuvem. E essa nuvem era do tamanho da mão de um homem. Elias não viu, mas Elias disse: eu ouço o barulho
de uma grande chuva. E aqui eu entendo que eu e você, nós não precisamos ver, nós precisamos crer. Vou dizer de novo o que eu disse anteriormente: o justo não vive por aquilo que vê, o justo vive por aquilo que crê. E eu quero profetizar sobre a tua vida. Tem barulho de chuva chegando sobre a tua vida. Tem barulho de chuva chegando sobre a tua vida. Tem barulho de chuva chegando na tua vida. Ei! Aplauda, aplauda, aplauda. Eu preciso correr, irmãos. O que Elias estava falando ali, eu vou te explicar rapidamente. Talvez você já saiba, mas escute de novo. Elias estava dizendo para Deus, de joelho: Deus, eu depositei água no altar. E o que nós precisamos agora é o quê? De água do Senhor. Porque aquilo que você coloca com excelência no altar, aquilo que você tem coragem de sacrificar no altar, voltará para a tua vida, não da forma que você entregou, mas voltará para a tua vida em abundância. Elias teve coragem de colocar no altar aquilo que estava em falta, mas aquilo que ele colocou, voltou para a vida dele em abundância, em nome de Jesus. Elias estava dizendo para Deus: Deus, eu depositei no teu altar. Eu coloquei o que ninguém teve coragem de colocar. E eu entendo que quando nós fazemos o que ninguém faz, nós recebemos o que ninguém recebe. Elias diz para Acabe: Acabe, aparelha o seu cavalo e foge daqui, sobe daqui. E a Bíblia vai dizer que a mão do Senhor foi sobre a vida de Elias. E eles correram. Chegaram na cidade e Acabe foi diante da presença da sua esposa, chamada Jezabel. E disse: você não sabe o que aconteceu. Está sem internet, né? Se você estivesse acompanhando o Orkut ao vivo, você ia ver o que aconteceu. Nós somos envergonhados. Elias matou os 450 profetas de Baal. Elias desceu no ribeiro e... Aí Jezabel se enche de ira, de ódio. Jezabel chama um mensageiro. É por isso que a gente fala, irmãos, que mensagem, notícia ruim chega rápido, né? Jezabel chama o mensageiro e diz assim: procura Elias e fala para Elias que amanhã, a essa hora, traduzindo 24 horas, o que Elias fez para os profetas de Baal, eu vou fazer para ele. E que os deuses pesem sobre a minha vida coisa pior se isso não acontecer, disse Jezabel. Olha o ódio. Irmãos, o cara encontrou Elias. E ele chega para Elias e fala assim: Elias, eu tenho um negócio para falar para você. Sua casa caiu. Literalmente, a sua cabeça foi pedida. Você vai morrer, Elias. Escute, nós estamos falando do profeta do Querite, sustentado por, vamos lá, ousadia na palavra. Foi levado para dentro da caverna, foi sustentado por corvo e pela água do ribeiro do Querite, foi levado até a casa da viúva, orou no Monte Carmelo, desceu fogo, e agora esse Elias recebe uma palavra. E essa palavra acerta o coração de Elias. Elias começa a ficar deprimido. A Bíblia vai dizer, estudiosos, teólogos dizem que ele entrou numa depressão profunda. Porque nós precisamos entender, irmãos, nós somos seres humanos têm sentimento, seres humanos têm dor, palavras doem. Eu não preciso nem ser profeta para dizer que tem pessoas aqui que já morreram com palavras que lançaram na tua vida 5, 10, 15 anos atrás, e você fica remoendo isso, e você não consegue viver. Por quê? Porque isso te matou por dentro. Você é mulher de Deus, você é homem de Deus, mas palavras doem, machucam. E aí o profeta que ora e desce fogo dos céus, ele recebe uma palavra. Aí ele pega o moço e diz o negócio seguinte: encerrou a nossa vida. Escute, resumidamente, Elias estava querendo colocar um ponto final na vida dele. Elias estava dizendo: eu não tenho mais nada para fazer aqui, acabou a minha história. E tem muita gente que olhando para a circunstância, a situação, fala a mesma coisa: não tem mais o que fazer, acabou. Aí Deus disse: foi eu que escrevi a sua história, não foi você. E eu que comecei a tua história, eu sei como termina. Então não é você que coloca um ponto final na sua história. Elias vai andando e a Bíblia vai dizer que ele deixa o moço, diz para o moço: olha, fica aqui, na entrada do deserto. Eles começaram a caminhar, ele diz: olha moço, fica aqui que eu vou continuar andando. E a Bíblia diz que Elias anda mais um dia. Cabeça de Elias, memória de Elias, pensamento de Elias, destruído. Elias encontra um zimbro,
E talvez cansado pela noite, cansado pelas situações, ou cansado emocionalmente, espiritualmente, Elias senta debaixo de um zimbro. E quando ele senta debaixo de um zimbro, ele começa a orar a Deus, dizendo: Deus, eu quero morrer. Deus, eu não aguento mais, eu quero morrer. E tão cansado que Elias estava, Elias adormece. Pessoal da mídia, coloca para mim 1 Reis, capítulo 19, versículo 5, por exemplo, por favor. Elias tão cansado que ele está, tão cansado. Elias senta debaixo do zimbro e fala assim: sou eu melhor que meus pais? Me mata, Deus. Essa mesma crise aconteceu com Moisés, aconteceu com Jonas, que quis fugir do propósito. Elias estava literalmente vivendo a mesma coisa. Deus, me mata. Aí Elias cai no sono. E quando Elias caiu no sono, versículo 5, deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então, fala comigo aqui, meu Deus, vamos tentar imaginar o céu. Deus olhando lá para baixo. Onde que você vai, Elias? Elias, não vai não. Bom, eu já mandei ele para o Ribeiro Querite, dentro da caverna, já tratei lá. Eu já mandei ele para a casa da viúva, né? Foi isso mesmo. Já tratei dele lá. Já teve um momento que a glória de Deus se manifestou através da vida de Elias no Monte Carmelo. Faz o seguinte, eu não vou mandar mais viúva, eu não vou mandar mais corvo. Faz o seguinte agora, anjo, desce lá. É por isso que a Bíblia diz que o Senhor daria ordem aos teus anjos. Não, irmãos, eu vou dizer de novo. É por isso que todo dia tem o Senhor, quando você acorda, tem a bondade e a misericórdia do Senhor, a presença dEle, e tem anjo do Senhor te protegendo todo dia. É por isso que o diabo tem irritado com você, porque você é protegido, blindado, selado pela presença de Deus na tua vida. Deus disse: anjo, desce lá. E olha o que é o versículo 6, coloca o versículo 6 para mim. E olhou, e eis que a sua cabeça estava, na sua cabeça, o anjo acordou Elias, e eis que na sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu, bebeu, e tornou a deitar-se. Elias se levanta, come, bebe, mas Elias está tão mal, tão arrebentado, que ele volta a dormir. Aí Deus olha do céu e fala assim: meu Deus, teve corvo, ele não entendeu o que estava com ele. Teve a viúva, a farinha aparecia na panela, Elias não entendeu. Elias. Teve o Monte Carmelo, né? Teve. Já mandei um anjo, não foi? Então faz o seguinte, coloca o versículo 7 para mim, fazendo um favor. Se você não dá glória a Deus, leva o microfone na tua cabeça. O que está escrito ali? Não, peraí, primeiro foi um, e agora é o... Eu vou explicar. Original, quando você vai lá no original, pega a Bíblia, principalmente a tradução da King James, que é a mais próxima, a Septuaginta, que é a mais próxima do original, vai falar que esse anjo está escrito com letra maiúscula, que representa de uma forma teofânica a própria presença de Deus na terra. Se não entendeu, se lembra quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados dentro da fornalha, e quando eles olharam dentro da fornalha, não tinha 3, tinha 4, era o anjo do Senhor. Você lembra quando Jacó começou a disputar uma briga pau a pau com o anjo, e a Bíblia diz que ele agarrou o anjo, era a própria presença do Senhor. Então a Bíblia diz que o anjo do Senhor, não mais um anjo, mas a própria presença de Deus, desceu e disse Elias, levanta, come, porque a tua história não acabou. Elias, levanta, come, porque a tua história não acabou. Quem começou a boa obra na tua vida é fiel para terminar. E se você crê nisso, dá uma glória a Deus, aplauda Jesus e se coloque de pé. Aleluia, aleluia. Eu quero fazer uma oração por você. Eu preciso encerrar. Eu preciso fazer uma oração por você. Feche os seus olhos por um momento. E talvez você está dizendo: pastor, não tem mais o que fazer. Deus está dizendo: tem. Pastor, não há mais o que fazer. É você que está achando isso. Deus está dizendo: tem, porque foi eu que escrevi a sua história.
porque sou eu que escrevi a tua história. Irmãos, Deus manda corvo, Deus manda viúva, Deus se coloca no monte, o nome de Cristo é exaltado através da tua vida. Mas se vier um momento de abatimento, Deus manda o anjo, e se não resolver, ele vai e desce até você e diz: vai, Elias, levanta, come, porque a tua história não para aqui. Eu quero pedir para que você feche os seus olhos em nome de Jesus, e eu quero orar falando para o Espírito Santo renovar as suas forças nessa noite. Você vai sair daqui, você vai continuar a tua caminhada, ela não vai parar. Ela não vai parar, você não vai parar, você não vai desistir, você não vai desistir. Você pode até tentar colocar um ponto final em coisas, mas Deus está dizendo: sou eu que comecei. Você não tem autoridade para colocar um ponto final, muito menos o desistir. Deus está dizendo para você hoje: se você até colocou, eu estou colocando uma vírgula, e continue escrevendo a sua história, porque eu tenho o governo da sua vida nas minhas mãos. Pai, em nome de Jesus, nos fortalece.